Então, galera, vamos para mais uma aula. Essa semana a gente vai continuar fazendo a nossa revisão de números naturais. Lembra que na aula passada a gente viu um vídeo, né? Espero que vocês tenham visto o vídeo do Donald no País da Matemática e que tenham gostado. E a gente fez ali um caminho pela história dos números, né? Ele vai descobrindo os tipos de número, fala do número racional, fala da música, fala das frações, mas a gente está nessa caminhada de fazer uma revisão e o nosso tópico dessa semana vai ser a potenciação. Então, lembra dessa operação matemática que a gente viu lá no conjunto dos números naturais? Os quadrados, os cubos, e especificamente hoje a gente vai estar trabalhando no quadrado. Só que eu vou trazer aqui uma forma diferente da gente estar determinando os quadrados. Olha só o que a gente costuma dizer sobre os quadrados. O quadrado de um número. As potências de expoente 2 podem ser representados geometricamente. Quem são as potências de expoente 2? Lembra primeiro como é que é uma potência? Vamos lembrar a potência. Toda potência ela tem um número grandão, que é a nossa base, e depois ela vem com um númerozinho pequeno em cima, que é o nosso expoente. Então, olha só, isso é uma potência. E a gente lê essa potência da seguinte forma: 5 elevado, porque olha, está elevado na segunda potência. Só que quando esse expoente, que é esse carinha aqui de cima, é o 2, a gente usa esse apelido para ele, que é quadrado. Então, a gente costuma dizer assim, ó, 5 ao quadrado. Por que a gente fala 5 ao quadrado? E por que essa potência com esse expoente exclusivamente recebe esse apelido? Porque é possível, com esse expoente, a gente formar o quadrado, que é uma forma geométrica. Como é que a gente faz isso? Já vamos resolver esse aqui do 5 ao quadrado. Vamos olhar os exemplos que o livro trouxe. Olha só, um quadradinho formado por apenas um único quadrado. Então, aqui eu tenho uma potência que seria 1 quadrado. Então, ó, 1 ao quadrado me gera 1 quadrado. Agora, o próximo quadrado que a gente tem aqui, galera, ele é formado por 4 quadradinhos. Espera aí, será que eu não consigo formar um quadrado com 2 quadradinhos só? Então, a nossa sequência estava assim. Eu consegui formar um quadrado com um quadradinho. Isso aqui é representado por uma potência, 1 quadrado, tá? 1 quadrado. Se eu tentar fazer um quadrado com 2 quadradinhos, eu tenho duas possibilidades: colocá-los lado a lado ou colocá-los um em cima do outro. Mas observa que nenhum desses aqui gera um quadrado. Lembra qual é o nomezinho dessa figura aqui? Se chama retângulo. E eu quero formar quadrados. Então, o que significa isso? Significa que a quantidade 2 não é ou não representa um quadrado. Então, o 2 não me serve. Então, eu vou tentar com o 3. Será que eu consigo formar um quadrado com 3 caixinhas dessa? Posso botar essa caixinha aqui. Não formou. Posso botar essa caixinha aqui. Não formou um quadrado. Se eu colocar a caixinha ao lado, continua aumentando o meu retângulo. Então, a quantidade 3 também não representa um quadrado. Quem é a próxima quantidade que vai representar o quadrado? Está ali, ó, é o que a gente tem na nossa figura. Seria eu colocar mais 2 quadradinhos em cima dessa base que eu já havia formado. Então, significa o quê? Que a base 2 ela pode gerar um quadrado desde que tenha 4 quadradinhos na sua composição. Então, ó, 2 ao quadrado gera um quadrado com 4 caixinhas. Então, aqui a gente está resolvendo as nossas potências de acordo com a quantidade de caixinhas que eu preciso para compor esse quadrado. Quantos quadrados eu precisei para formar um quadrado de base 1? Um único quadrado. Mas quantos quadrados eu precisei para formar um quadrado de base 2? Ó? Aqui está a minha base, ó, com duas caixinhas. Eu precisei de 4 quadradinhos. E se eu tiver uma base com 3 caixinhas? Vamos fazer mais para cá. Ó. Então, aqui eu vou ter 3 caixinhas. Quantos quadrados eu vou precisar empilhar para formar
um quadrado grande? Se eu fizer só mais uma pilha aqui, ó, só mais uma carreira, isso aqui não é um quadrado, isso daqui é um retângulo. Ó, porque eu tenho essa base aqui maior que a minha altura. Então, eu tenho que fazer mais uma pilha. Então, olha só, para formar um quadrado a partir de 3 caixinhas, ou seja, para eu formar um quadrado a partir de 3 caixinhas, então, ó, o quadrado do 3, eu precisei agrupar 9 quadradinhos, 9 caixinhas. Então, a potência, que é o resultado dessa operação, que a gente chama de potenciação, nada mais é do que a quantidade de quadradinhos que eu vou precisar empilhar um em cima do outro para poder formar um quadrado grande com aquela base que eu escolher. Olha a última aqui, 4 por 4. Eu formei um quadrado grande com a base 4. Então, aqui eu tenho a potência 4 ao quadrado, ou o quadrado do 4, gerando 16 quadradinhos. Então, se a gente contar ali, a gente vai observar que tem 16 quadradinhos. Então, esse quadrado só é possível com 16 quadradinhos. Então, galera, como será que eu vou chegar no quadrado do 5 ou no 5 ao quadrado? Eu preciso formar um quadrado com a base 5. Então, eu preciso colocar aqui, ó, 5 quadradinhos um ao lado do outro. E daí, agora, eu vou começar a fazer as pilhas. Então, uma primeira pilha com mais 5 vai me gerar um retângulo. Então, eu tenho que continuar. Ainda não formei o quadrado. Vou colocar mais uma pilha. Ainda estou tendo um retângulo, né? Porque a base continua sendo maior que a minha altura. Vou fazer mais uma pilha. Professor, como é que eu sei, assim, sem ficar na dúvida, que eu cheguei no meu quadrado? Observa quantos quadradinhos tem na base. 1, 2, 3, 4, 5. E quantos tem na altura? 1, 2, 3, 4. Então, eu preciso ter 5 também. Então, eu vou precisar de mais uma pilha. Então, agora, ó, é só contar os quadradinhos. Vou ter 5, mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25. Então, quer dizer que o quadrado do 5 é 25. Gostaram desse jeito geométrico de resolver as potências, galera? Vou deixar de tema para vocês, então, o desafio de vocês fazerem o quadrado do 6, o quadrado do 7, o quadrado do 8, o quadrado do 9 e o quadrado do 10.